de teletrabalho. Opa. Professor, Recording. desculpa, eu vou pôr o gravador para pelo menos, enquanto eu devia ter feito isso desde o início, me perdoe, tá? Então, Gabriela, a gente tem isso em ata, porque, por exemplo, o eixo de teletrabalho já foi desenvolvido, mas nada impede, como eu dizia, inclusive no início, de haver novos eventos, novas incursões, novos desenvolvimentos. A ideia, inclusive, é esta. É claro que para a apresentação aqui nós temos uma fila, mas podem ser para outros efeitos, para outros eventos. Agora mesmo a Patrícia, então, me procurava ontem para discutir um novo seminário, e aí, Amanda, de repente você já pode se agregar a essa iniciativa, tá bom? De todo modo, já fica anotado aí o seu interesse pelo eixo. Muito bem, então, aqui na ordem que eu tenho, eu gostaria de ouvir o Aurélio Miguel Bauens. Está aí o Aurélio? Ô, professor, bom dia. Um grande prazer dia. falar a todos vocês. Peço desculpa por não estar no escritório devidamente trajado, mas eu não sabia que hoje era a apresentação. Eu sou advogado trabalhista, exclusivamente na área trabalhista, desde 2002, aqui em Santa Catarina, em Blumenau. Aqui, advoguei muito tempo com o Dr. Oscar, que nos acompanha no grupo, juiz do TRT da 12ª Região. Comecei muito cedo, em 2006, a dar aula de direito do trabalho, processo de trabalho, legislação social, aqui nas faculdades da cidade, na Universidade Regional de Blumenau, na Unisociesc, do Grupo Ânima, na Uniaselv, também um grupo EAD grande no Brasil. Só que eu nunca tive tempo de me dedicar realmente à academia, nunca tive tempo de fazer um mestrado. Então, em 2016, saí um pouco da prática das aulas e comecei a fazer o mestrado na Unicuritiba. Estou concluindo agora o mestrado com o professor Luiz Eduardo Winter. E a minha área de estudo sempre foi a tecnologia, as plataformas. Em princípio, eu estaria vinculado à área do teletrabalho, mas eu confesso que no último encontro do Grupo da Mulher aqui, me apaixonei pela fala da Fernanda, a professora Patrícia também recebe a gente muito bem, então eu estou bastante em dúvida, professor. E eu vou pedir mais um prazinho aí para poder definir efetivamente qual que é o grupo que eu gostaria de participar. Não sei se é possível. É possível sim. Basta que depois faça a devida sinalização para nós podermos encaixá-lo ali no devido eixo. Há, inclusive, Aurélio, um proto-eixo, digamos assim, sobre inteligência artificial, que não se formalizou ainda porque não foi apresentado o projeto, etc. Mas você, para além do eixo sobre trabalhadores em plataformas, que já existe, já foi desenvolvido, há um eixo informação sobre inteligência artificial. Você pode se agregar a ele também e, quem sabe, dar aí o start, né, para que o projeto seja apresentado e o eixo seja formalizado, tá bom? Mas pense e depois nos diga. Seja muito bem-vindo. Perfeito, muito obrigado. Gostaria de ouvir a Janaína Aparecida. Está aí, Janaína? Doutora Janaína? Janaína, acho que não está. Doutora Carolina já falou. Doutor Luiz Guilherme Krenek Zainag, está aí? Luiz Guilherme, por favor, a palavra é sua. Oi, professor. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Luiz Guilherme, eu me formei em 2016 em Direito no Mackenzie, depois, logo em seguida, né, ingressei no mestrado aqui na PUC de São Paulo, sob orientação do professor Adalberto Martins, e aí concluí há não muito tempo, né, acho que um pouquinho antes da pandemia, e agora estou retomando aí os estudos aqui no nosso núcleo, né. A minha dissertação, e aí já encaminhando, né, o meu grupo aqui, que eu gostaria de fazer parte, né, do trabalho desportivo, a área que eu atuo, advogo, né, dentro de direito do trabalho e o trabalho desportivo, então tem uma atuação aí na área desportiva, então com o Dr. Leonardo, o Dr. Tarcísio, que eu estou vendo aqui na minha tela, tem outros colegas da área, né, desportiva, da área trabalhista, que eu já encontrei aqui no núcleo, no grupo de WhatsApp, enfim.
e gostaria realmente de fazer parte. Não sei se é possível ou não, ou também se eu daria conta, mas também tenho um certo interesse na parte de trabalhadores uberizados. Não sei se eu poderia flertar, vamos dizer assim, com dois grupos, mas, claro, a primeira opção seria o trabalho desportivo, que é a minha área principal de pesquisa, mas colocaria assim, me colocaria, né, à disposição do núcleo de trabalhadores uberizados, se for possível, não sei como que seria dessa forma. Luiz Guilherme, é muito possível, não há problema nenhum, apenas para você já ter a referência, o eixo de trabalho esportivo, quem o formalizou, apresentou, foram a Sara Hakim e a Dione Almeida, então você pode falar com ambas, o Leonardo também, Claro. enfim, o Tarcísio. O eixo de teletrabalho, quem o levou à frente, à época, foi a doutora Ana Paula Misculin, que está aqui conosco também. Você pode falar com ela e, quem sabe, não surge uma nova iniciativa aí. Tá bom? Seja muito bem-vindo e sinta-se também em casa e entre amigos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Doutora Ana Paula, depois eu pego o seu contato aqui e te mando qualquer coisa, uma mensagenzinha. O professor falou teletrabalho, mas ele quis dizer Desculpa. trabalhadores uberizados, Trabalhadores né? por plataforma. Eu estou sim, lá no grupo, tá, Luiz Tá. Guilherme? É um prazer, fico à disposição de todos. Obrigado, doutora. Sejam bem-vindos. Fica à disposição, um grande abraço a todos. Abraço. Trabalhadores por plataforma, desculpem, me confundi aqui. É a hora da madrugada. Por favor, doutora Maria Luísa Alcântara. Maria Luísa. Olá, bom dia. Os senhores estão me ouvindo? Sim. Não, só um minutinho aqui que eu estou tentando ligar. Aqui. Eu agradeço a todos a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui. As discussões têm sido muito ricas. Eu sou graduanda em Direito e atualmente eu faço estágio... Maria Luísa, um instantinho só. Eu vou pedir que quem não esteja falando, desligue o microfone, porque senão atrapalha a fala do colega, tá bom? Maria Luísa, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. As discussões têm sido muito ricas, eu estou gostando bastante de participar do grupo. Eu sou graduanda de Direito e atualmente eu faço estágio no Ministério Público na Promotoria de Saúde do Trabalhador. Eu me sinto bastante interessada pelo eixo do trabalho da mulher e também pelo trabalho do meio acadêmico. Eu acho que seria isso. Muito obrigada. Tudo bem, Maria Luísa. Seja muito bem-vinda também entre nós. Eu acho que a sua participação seria muito interessante exatamente no eixo dos trabalhadores do meio acadêmico, que, salvo engano, é o próximo eixo, né? Então, eu acho que quem está à frente dele é a Mariana Benevides, não é? Estou enganado? Alguém pode me socorrer? Que eu saiba é ela, professor. Sim. Eu tô É a aqui. Mariana Benevides. Mariana está aí, Mariana? Eu tô aqui. Eu só tô vendo todo mundo de vídeo desligado, também desliguei o meu. Tá certo. Então, Maria Luísa, se você puder falar com a Mariana Benevides, é o próximo eixo, salvo engano. Aí Mas vocês eu tô já vão... aqui, ó. Pronto. Vocês já vão se integrando e é interessante porque esse eixo começa as apresentações ainda este ano. Então, sinta-se integrada. Muito obrigada. Bom, Mariana Evelyn da Silva Leal está conosco. Mariana Evelyn. Oscar Cross está conosco, O meu professor, querido colega. o Oscar estava conosco, mas aí ele tinha sessão agora e não pôde continuar. Então, aí eu falei que ele se apresentasse na próxima. Perfeito, Patrícia. Minha querida Priscila Lawande, por favor, a palavra é sua. Oi, professor. Oi. Obrigada. Por favor, tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos. Bom dia para vocês. Eu estou em Roma atualmente, estou fazendo meu doutorado na Sapienza Universidade de Roma, em tutela com a USP.
Fiz meu mestrado em Brasília, sou natural de Brasília. Fiz meu mestrado na UDF, sob orientação do professor Maurício Godinho Delgado. Atualmente, eu sou tutora do Master de Direito e Esporte na Sapienza, Universidade de Roma. Eu faço parte também do conselho editorial da revista do mestrado da UDF e faço parte do comitê científico, junto com o professor Guilherme, no Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho. Sou advogada e minha pesquisa é uberização do trabalho, trabalhadores em plataformas digitais, também estudo inteligência artificial, subordinação, trâmite, algoritmos, e atualmente também estou trabalhando um pouco com direito desportivo, porque sou tutora agora, e dignidades do trabalhador na transição verde, na Just Transition. Eu não sei se já tem algum eixo que seja dedicado a isso, ou então me limitaria a ficar no eixo de uberização do trabalho. Não sei, professor, o que você acha? Priscila, primeiramente, seja muito bem-vinda. Para o eixo de trabalhadores por plataforma, ou uberizados, enfim, o nosso contato mais imediato é a Ana Paula Misculin, que aqui na minha tela está logo acima de você. Sim. E você pode propor, quem sabe, um eixo aí sobre a Green Transition. Se você quiser, depois pode me procurar em privado, eu lhe mando o modelo dos últimos eixos que foram apresentados e aprovados e você apresenta. Pode ser muito interessante. Ótimo. E nós já tivemos, foi um eixo sobre recicladores e catadores, que foi, inclusive, encabeçado pela Olívia Pascoaleto. Mas eu imagino que você queira ir um pouco além disso. Então, acho que seria muito bem-vindo. Pense a respeito. Se quiser apresentar, será um excelente acréscimo aqui para nós. Obrigada, professor. Um abraço a todos. Um abraço. Sérgio Augusto Pires, já te vi aqui. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor. Bom dia a todos e todas. Primeiro, falar da honra e da minha alegria, que não cabe no peito de participar desse núcleo, com tantas experiências diversas aqui. Eu sou advogado, mas antes disso também falar onde eu estou. Eu estou em Porto Seguro, mas não é a trabalho, não é em razão do mestrado, é porque eu tirei alguns dias aqui de férias, de descanso, então a gente está aqui em família. Mas eu sou natural de Belo Horizonte e sou formado pela PUC e também especialista também pela PUC. Pretendo no final desse ano me submeter ao processo seletivo do mestrado e até então com um projeto de pesquisa relacionado à saúde mental e trabalho. E nesse sentido também, até percebendo com os colegas o interesse com o tema também de saúde mental e trabalho, pretendo, se for possível, até colaborar ou mesmo editar aqui o projeto para apresentar, para submeter, né, com um novo eixo de saúde mental e trabalho. Mas tirando né, para além dessa proposta de eixo, também me interesso muito, me identifico, tenho muito interesse no teletrabalho, no trabalho uberizado. Então, também participo de um grupo de pesquisa de estudos sobre direito digital. Então, são essas áreas que eu tenho grande interesse e me coloco à disposição que eu puder colaborar. A vontade de ajudar e de colaborar é muito grande. Obrigado a todos e a todas. Muito bem, Sérgio. Seja muito bem-vindo também. Sinta-se em casa, entre amigos. Veja, você pode, sim, apresentar aqui uma proposta, um projeto de um novo eixo, só busque estabelecer bem o recorte, que nós, basicamente, estudamos, digamos, atividades
Eu não sei se foi só para mim, mas parece que travou. Para Acho que o professor caiu. Acho que o professor caiu. Pode assumir, Patrícia. Não, mas por enquanto vamos esperar um pouquinho, porque ele estava falando uma coisa muito importante para o Sérgio, né? Se começar outra coisa agora, Laura, é meio... Eu digo assumir o microfone. Tá bom, obrigada. Mas... Assim, Patrícia, eu acho que um pouco o que ele ia falar, eu imagino, da temática do núcleo, né? Até compartilhando com vocês que um grande interesse de participar do núcleo foi nesse sentido também, né? De trazer esse recorte da saúde mental para os trabalhadores né, que vivem na informalidade. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu imaginei e estou pensando aqui fazer esse recorte, por exemplo, para os trabalhadores uberizados, né? Saúde mental e trabalhadores uberizados. Então, não sei, talvez fazendo uma proposta né, com esse novo eixo, possa ser interessante, as reflexões possam se aprofundar e talvez até mesmo colaborar comigo de forma particular, né, nesse projeto de pesquisa para o mestrado. Pode falar, caros, Ana. O professor voltou. Vocês estão me vendo? Estamos vendo e ouvindo. A Ana queria falar, mas eu vou passar. Desculpem, viu? Acabou a bateria do celular. Mas, pois não, Ana, pode falar. Não, o Sérgio acabou de se manifestar falando de uma ideia que ele teve de fazer um recorte na pesquisa para abordar os trabalhadores, a saúde mental dos trabalhadores uberizados. E eu só ia comentar, e assim o senhor entrou imediatamente, que naquela obra coletiva que nós lançamos, lá tem acho que 2 ou 3 artigos, Sérgio, que podem também te ajudar aí e ser úteis. Salvo engano, a Cíntia estava em um deles, não lembro agora o nome de cada uma, né? Mas tem uns 3 lá, a Olga Pileges e mais uma. E é bem interessante aí, caso você tenha interesse. O que se pode fazer também, viu, Sérgio, é propor, isso é muito importante, o grupo é de pesquisa e extensão, é propor a elaboração de um artigo para o eixo, um artigo científico, né? Inclusive, os nossos livros, essas nossas coletâneas, são produzidas a partir disso. E você pode encabeçar essa iniciativa. O mais importante neste caso, e eu digo isso a você e a todos, é que o esforço tenha início, meio e fim, que às vezes o pessoal começa e não termina. E aí não adianta, né? O ideal é começar, e por isso a importância de ter alguém à frente, estabelecer prazos, colher as contribuições, sistematizar, mandar para mim, eu faço uma sistematização final, acrescento alguma coisa e aí nós publicamos. É uma maneira também de os eixos se manterem ativos, mesmo quando não estão apresentando. Tá bom? Mas seja muito bem-vindo. Ótimo, muito obrigado. Bom, a Simone Abramo está conosco? Simone? Acho que não está. Ela entrou, mas acho que já saiu por algum motivo. A professora Cíntia gostaria de falar, ela está com a mão levantada. Tá, antes da Cíntia falar, um instantinho só, tem mais alguém que foi selecionado e ainda não se manifestou? Tem, sim, professor, eu. Tatiana, tem razão, desculpe, Tatiana. Tatiana, claro, a palavra é sua, por favor. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Tatiana, eu sou advogada há 13 anos, eu falo de Campinas, tá? Interior de São Paulo, eu sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Constitucional, e atualmente eu concilio a advocacia com o estudo para a magistratura do trabalho. E agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse grupo de pesquisa e gostaria de manifestar o meu interesse pelo grupo, pelo eixo, né, do trabalho da mulher. Eu vi que muitos se manifestaram com interesse nesse eixo, então, assim, como segunda opção, eu posso deixar também meu interesse no eixo dos trabalhadores por plataforma. Muito bem, Tatiana, seja muito bem-vinda também. Como você viu, para os trabalhadores por plataforma, o contato é o da Ana Paula Misculin, ela até colocou aí no chat.
para o trabalho da mulher, ou a Patrícia ou a Daniela Crepaldi, tá bom? Você pode falar com elas e aí você já pode ser aí integrada imediatamente aos nossos esforços de pesquisa, tá bom? Tá, joia. Também Professor, você sinta-se em casa e entre amigos, pois não. Tá. Existe uma limitação, porque eu vi que tem bastante interesse no eixo do trabalho da mulher. Posso fazer parte como primeira opção? Pode, a limitação que eu peço a eles, mas é mais um pedido do que, enfim, uma regra inflexível, é que nós procuremos nos limitar a, no máximo, um semestre, para que os outros eixos possam também ter o seu momento, né? Nós temos pelo menos 5 eixos aí esperando. Tá, mas eu falo Mas, com fora isto, se for possível encaixar, não tem problema. Em princípio, limite numérico. Travou um pouquinho aqui. Professor. Tá bom? Tá, joia, então, professor, obrigada. Obrigada pela acolhida. Então, seja bem-vindo. Daniela, depois Cíntia, pois não. Não, professor, já passo para a Cíntia. Seja bem-vinda, Tatiana. A gente vai fazer a inclusão no eixo da mulher, tá bom? Seja muito bem-vinda. Aliás, todos os colegas. Tudo bem, Cíntia, por favor. Professor, só falando aqui, fazendo um jabá do nosso livro, né? Foi os infoproletários e a uberização do trabalho. O artigo que eu escrevi para o nosso querido pesquisador que chegou aí foi a psicodinâmica social, a psicodinâmica, né? E os trabalhadores motoristas de Uber. Então, a gente abordou aí algumas fontes que a gente teve cursando as disciplinas de Psicologia Social do Trabalho da USP, né, dentro da dissertação de mestrado que eu desenvolvi. Eu fui atrás também, então, aí acabei conseguindo desenvolver esse artigo. Mas queria falar também para a Tatiana, seja bem-vinda, e mais uma, né, professor de Campinas, para a gente fazer uma caravana para ir quando voltar às reuniões presenciais, se a gente voltar um dia ainda. Tá bom? Então, vamos voltar. Pelo menos para quebrar a rotina telepresencial, a gente vai fazer 1 ou 2 reuniões presenciais aí para quem puder vir, mas isso a gente pensa mais para frente. Muito bem, gente, obrigado. Já tomei demais o tempo do eixo que está fazendo as apresentações. Eu quero mais uma vez deixar o meu abraço, agradecer o interesse de todos os novos, dizer que esperamos muito de vocês, temos muitas expectativas e arregassem as mangas e trabalhem, porque aqui a ideia é esta, trabalho no nome e na ação. Tá bom? Patrícia, por favor, a palavra é sua. A Luanda fará uma apresentação. Luanda, eu já posso compartilhar ou você vai começar a falar alguma coisa? Espero eu compartilhar. Bom dia a todas e todos. Por favor, Paty, pode compartilhar já para mim. Obrigada, antes de tudo, pela ajuda. Bom dia. Tudo certo aí, gente? Está aparecendo? Ah, hoje foi melhor, hoje eu me organizei melhor, professor. Vamos aí. Bom, então, enfim, espero que todas as pessoas estejam bem-vindos às novas pessoas integrantes. E eu vou tomar como ponto de partida o exposto pela Fernanda na terça passada, toda a construção histórica que ela fez, e eu trouxe um apanhado de provocações para que a gente pense juntos, sobre a parte que me coube, que foi a reificação do corpo da mulher e a sujeição às penalidades morais e físicas como base do atual cenário de assédio à mulher. Para que a gente, a partir disso, possa pensar como a construção do ser mulher, do feminino, sempre entrelaçado com controle e manutenção do poder e propriedade dos nossos corpos, fez com que a gente chegue aos dias de hoje, né, como uma sociedade que violenta sexualmente uma mulher ou menina, em sua maioria, de até 13 anos a cada 10 minutos. Para que a gente pense em como o capitalismo está intimamente relacionado com a ocorrência de um feminicídio a cada 7 horas no Brasil. Então, eu trago essas provocações para que a gente também possa discutir, eu acho que vai dar tempo da gente discutir juntos, como a divisão binária do trabalho também está intimamente relacionada com a vida das 630 mulheres que procuraram uma autoridade policial diariamente em 2021 para denunciar episódios de violência doméstica. Em como a reificação do corpo da mulher, ainda normalizada da nossa sociedade, como a Fernanda trouxe, fez com que durante a pandemia e o isolamento social a gente tivesse um aumento de mais de 6% na taxa de homicídio de mulheres dentro de casa por seus companheiros.
Todos esses dados são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você passa para mim, Paty, por favor? E aqui eu parto também da definição filosófica de reificação, que foi trazida por George Lucas, que alarga o ensinado pelo marxismo e define reificação como um processo histórico inerente às sociedades capitalistas, caracterizado por uma transformação experimentada pela atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. Pode passar, Paty, por favor. Ou seja, a reificação é qualquer processo em que uma realidade social ou subjetiva de natureza dinâmica e criativa passa a apresentar determinadas características de um objeto inorgânico, perdendo sua autonomia e sua autoconsciência. Então, para que a gente pense a partir disso e analise de forma pragmática e humanizada, né, partindo sempre da construção trazida pela Fernanda, como nós, de fato, colocamos, enquanto sociedade, as mulheres em condições inferiores. E eu proponho isso partindo do necessário pressuposto de que qualquer análise que tenha como objetivo a verificação apenas de aspectos culturais que permeiam a construção do que a gente tem hoje como definição de gênero e sexualidade, para que a gente pense na construção desses corpos, sujeitos de não direitos, né, a partir do seu princípio fundante, que são as relações de poder no decorrer da história. Passa para mim, Paty, por favor. E eu faço isso porque é impossível pensar e analisar as reais causas que colocam a mulher em uma condição inferior na sociedade. Ou seja, não há possibilidade da gente pensar a respeito da compulsória subordinação a que as mulheres são colocadas em todos os ambientes sociais, ainda hoje, nas sociedades contemporâneas, sem que a gente pense em como a heterossexualização e o falocentrismo foram e são determinantes para a permanência da caça às mulheres. O que a Fernanda trouxe para você sobre a inferiorização do corpo da mulher começa a partir do desenvolvimento da ideia falocentrada que toma como ponto de partida a ideia de uma forjada inferioridade anatômica, né, que mulheres passam a ser vistas como homens incompletos, porque não têm os órgãos sexuais como os dos homens. E, a partir disso, a gente pode, inclusive, entender por que nós somos o país que mais mata mulheres travestis e transexuais no mundo pelo 13º ano consecutivo, sendo que a gente continua sendo o país líder no consumo de conteúdo pornográfico produzido por e com essas mulheres no mundo. É essa heterossexualização, é o falocentrismo, unidos com as relações de poder, que nos levam a todos os péssimos índices e condições a que aqueles corpos que fogem do padrão masculino, heterossexnormativo, são submetidos no decorrer da história. E é através da negação da existência e da perpetuação desses conceitos, né, que são práticos, como a cultura do assédio, que é o contrário, inclusive, do que imaginado pelo senso comum, não está ligado à hierarquia, e sim à dignidade da pessoa, que tem aí, possuindo aí como finalidade a sua objetificação, foram naturalizados em nossa sociedade. E foi partindo dessa construção que ainda hoje, cotidianamente, a sociedade diz a todas nós mulheres e todas aquelas pessoas que não performam os padrões socialmente construídos como masculinos, que espaços de trabalho remunerados, valorizados, que fogem do papel reprodutivo e de cuidado da própria família, não pertencem às mulheres. É por isso que a gente precisa pensar, e eu digo isso porque a gente está dentro de um grupo de estudos, né, composto por pessoas profissionais altamente capacitadas, que se propõe a pensar para além do que está posto nas relações modernas, como de forma meticulosa, partindo da hipersexualização e comercialização dos nossos corpos, nós somos punidas, moral e fisicamente, apenas por existirmos desde que o mundo é mundo. E como isso sempre interferiu e interfere no cotidiano de cada uma dessas mulheres. E a gente precisa pensar mesmo na reificação do corpo da mulher e nos reflexos e consequências dessas construções, porque sim, são os fatores que nos trazem ao cenário de hoje em relação a todas as violências que ainda são cometidas contra as mulheres. Pode passar, Paty, por favor. E em realidade, nunca houve uma quebra de paradigma, muito pelo contrário.
como em todas as violências que ainda são perpetradas no mundo contemporâneo, o que a gente tem é o desenvolvimento de formas altamente aprimoradas para continuar perpetrando violências. Na semana passada, quando eu e a Fê construímos esse seminário, e a gente conversava sobre como esse tema merece ser debatido e aprofundado, a Fê é super aplicada, estudiosa, como sempre, falou da construção de raciocínio dela, do complicador que é falar sobre isso, demonstrando a interligação da Idade Média, a Idade Moderna, a contemporânea e a caça às bruxas. E eu brinquei com ela dizendo para ela ficar tranquila, porque ela só precisava falar do presente utilizando outro tempo verbal. Porque ainda que a gente tenha avançado e muito, eu não estou aqui dizendo que não houve avanço em relação à construção dos direitos das mulheres. Muito pelo contrário, para quem trabalha com gênero, diversidade e inclusão, direito antidiscriminatório e litigância estratégica como eu, perder a ideia de concretude do avanço seria desistir. Eu realmente acredito que em relação à construção de direito a gente está avançando e muito, mas socialmente falando, pensar sobre a estrutura, analisar o presente a partir do nosso passado, nós vivemos na nova Idade Média. Nós só desenvolvemos novas maneiras de praticar violências que são perpetradas desde o início das sociedades. Pode passar, Paty, por favor. E eu não falo isso para causar qualquer tipo de espanto ou comoção, eu falo isso como alerta. Em 2022, nós vivemos num país onde uma parcela da população feminina é morta com idade média, condizente à idade média vivida na própria Idade Média. E essas mulheres, elas não morrem de causa natural. Como eu falei, pelo 13º ano consecutivo, nós somos o país que mais mata essas mulheres no mundo. E não sou eu que estou falando, são os números que a gente tem e mapeiam a população de pessoas, mulheres transexuais e travestis brasileiras. Nós estamos falando de uma população de mulheres que hoje é morta com cerca de 32 e 35 anos, enquanto a expectativa de vida das pessoas brasileiras é de 78 anos, é mais que o dobro. E, sabe, né, pensando aqui no nosso tema, a última vez que nós tivemos, enquanto população mundial, expectativa de vida próxima aos 35 anos, foi na Idade Média, quando a gente não tinha penicilina nem rede de esgoto. Pode passar, Paty, por favor. E pensando em tudo isso, a gente pode mesmo dizer que ainda não existe mais caça às bruxas? Ou essa realidade apenas foi adaptada, também a partir de discriminações baseadas no gênero, no falo, no capital, e continua a exterminar as mulheres, todas as mulheres. No mês passado, foi fevereiro. Final de fevereiro, eu dei uma entrevista para Isto É, uma matéria que falava sobre isso. O título da matéria era As Bruxas Estão Soltas, e a matéria teve como mote uma decisão do Parlamento da Catalunha, que perdoou, agora em 2022, cerca de 700 mulheres acusadas de bruxaria entre os séculos XV e XVIII. O jornalista Fernando Lavieri, que me entrevistou, ele me perguntou a respeito de uma espécie de tendência jurídica de vários países que tem feito com que esses estados revisem certos fatos históricos que causaram a morte de muitas pessoas, e para isso, inclusive, ele citou a Argentina, que julgou recentemente alguns crimes que levaram à morte de mais de 30 mil pessoas na época da ditadura militar. E quando ele entrou em contato comigo, ele pediu que eu fizesse uma análise justamente da revisão feita pelo Parlamento da Catalunha, que perdoou essas centenas de mulheres assassinadas entre os séculos XV e XVIII, após serem acusadas de bruxaria. Ao longo desse processo, foram identificadas mais de 700 mulheres, mas o que tudo indica, o número de pessoas assassinadas pelo Estado pode chegar a mais de 1.000. A Espanha foi um dos primeiros países da Europa a adotar leis contra os crimes de bruxaria, e aquelas mulheres foram consideradas bruxas e foram executadas por motivos banais, como foram parteiras que perdiam as crianças na hora do parto por morte súbita, uma colheita mais fraca do que habitual para determinada safra, e as penalidades eram físicas e morais, e todas advindas aí, nascidas da reificação do corpo da mulher. A Silvia Frederick traz uma reflexão no livro Caliban e a Bruxa, quando ela traça um paralelo sobre as caças às bruxas ocorridas no Novo Mundo e os acontecimentos na Europa, né, nessa época dos assassinatos. Segundo ela, e aqui ela toma como ponto de partida o estudo de um historiador italiano, eu acho que é Luciano Parinetto, alguma coisa assim, que afirmava que as caças às bruxas ocorridas no Novo Mundo teve ligação direta na construção da ideologia sobre bruxaria e está alinhado de forma cronológica
com as caças às bruxas ocorridas na Europa, ou seja, na Espanha também. E esse historiador, ele afirma que foi a partir da experiência nas Américas, encontrando a confirmação aí de suas teses sobre adoração ao diabo, crendo inclusive na existência de populações inteiras de bruxas por causa da população indígena, né, que não era cristã, que os europeus começaram suas campanhas de cristianização ao redor do mundo como estratégia política de dominação. E dentro de todo o levantado por ele, a Silvia ressalta a importância desses estudos correlacionados no sentido de dissipar o característico eurocentrismo que está intimamente ligado à caça às bruxas. Então, ampliando a nossa consciência sobre, segundo ela, o caráter global do desenvolvimento capitalista. Pode passar, Paty, por favor. E com isso, ela demonstra que naquela época já existia na Europa a estratificação social, que naquela época, no século XVI, a sociedade já estava dividida em classe, onde uma classe dominante já geria a política e a ideologia de uma classe dominada, elaborando, então, desde já seus modelos de dominação de acordo com o que adquiria em outras partes do mundo. E anteriormente a isso, antes da conquista das Américas, se a gente analisar a história das sociedades europeias, a gente pode, de fato, perceber que as viagens transatlânticas, elas nunca foram necessárias para que os europeus exterminassem todos aqueles povos que cruzavam seu caminho. E essa caça às bruxas continua a ser desenvolvida e aplicada até a última metade do século XVII, até que o extermínio de populações inteiras e a consequente crescente na segurança política e econômica do poder colonial fizeram com que a perseguição não fosse mais necessária. Então, assim, as tentativas de domínio e influência nas crenças religiosas e morais da população a partir do século XVIII foram encerradas porque já não apresentava qualquer perigo para o domínio colonial. E essa matéria da Isto É, ela traz essa construção a partir dessa análise do gênero, óbvio, ligada à experiência dos europeus aqui no Novo Mundo. Um dos pesquisadores que trouxeram os dados que fundamentaram o perdão por parte do Estado de Catalunha a essas mulheres, recentemente declarou em uma outra entrevista que havia uma resistência estrutural a determinados comportamentos do gênero feminino, hábitos ou práticas que levavam as pessoas a acreditarem que aquelas mulheres estavam possuídas pelo diabo. Então, por fatores externos, alheio à vontade daquelas mulheres, fundamentando-se no biotipo feminino, visto como mais frágil e inferior ao dos homens, já que os órgãos sexuais das mulheres sequer são visíveis ou expoentes como os órgãos sexuais masculinos, alegava-se que elas seriam vítimas fáceis para os espíritos do mal. Por isso, essas coisas aconteciam com elas e, quando aconteciam, elas tinham que ser mortas. Era uma posição tão generalizada que os dados demonstram que 90% da população acusada e condenada por feitiçaria na Espanha era composta por mulher. E que, sim, essa perseguição às bruxas na Europa era patrocinada pela Igreja Católica, que vivia o auge da Inquisição. O Fernando traz nessa matéria, ele fez um contraponto, inclusive, ratificando a importância de um Estado independente e laico. Ele traz uma fala de um professor da Universidade de Barcelona que diz que essa ação só foi possível hoje porque esse processo não se deu dentro do ambiente religioso, indicando que talvez, se assim fosse, talvez essas mulheres a gente não teria essa decisão e essas mulheres não teriam, em 2022, sequer sido perdoadas. Pode passar, Paty, por favor. No meu não tem mais... Eu acho que eu passei todos os vídeos, eu acho que eu peguei um que era menos, então, porque na hora que você me passou, eu salvei esse. Eu acho que a Patrícia foi um pouquinho mais rápido do que a sua fala, foi a minha impressão. Será que foi isso, professor? Aí eu tentei ser boa, mas eu acho que eu não consegui. Não tem problema. Mas talvez você possa projetar de novo, Patrícia, e aí a Luanda diz exatamente qual é a lâmina. Isso mesmo, Luanda. Por favor. Essa é a última. Eu cheguei nela. Pode voltar. Volta. Volta. Mas aquela hora estava condizente. É a próxima. Esse? É a próxima, eu acho. E a próxima. Isso, pode deixar nessa.
Ah, mas então, aqui você já tinha falado desse assunto uma hora, eu acho que é porque aí eu fui na sua fala, desculpe, acho que a gente precisa treinar antes. Não, você pediu desculpa. Muito obrigada por estar me ajudando, porque eu peguei sem a minha outra tela, eu consegui fazer. Professor, você viu o olhar do professor? Ele já fez rapidinho. Não, é que uma hora a Luanda estava lendo um conceito interessantíssimo lá e você foi para frente, eu fiquei curioso para ler o resto. Professor, mas não tinha o conceito, eu vou postar depois para você, é porque ela tem o conceito nela, mas ela só põe o título, não tinha o conceito, eu também queria. Eu acho que tem, volta 3 para você ver. Será? Volta, eu coloquei o conceito, acho que a terceira lâmina. Pode voltar um pouquinho, pode voltar um pouquinho, aí. Então, mas nesse eu parei, professor. Eu fiquei nele um tempo. Ai, desculpa, gente. Não tem problema nenhum. Eu tenho que melhorar como assessora. Mas está ótimo. Onde é que para, então, Luanda? Aqui? Aqui? Não. Não, mais para frente. Aí, pode deixar nele. Volta. Eu acho tá muito sem minha, amiga. É nesse ou no anterior, Luanda? Eu acho que é o anterior. É o anterior. Eu vou ter que treinar mesmo. Pronto, por favor, Luanda. No próximo mês a gente treina, tá, Luanda? Pensada. Obrigada. Bom, e esse professor que deu essa entrevista a respeito da decisão da Catalunha, ele, ao defender a importância da ação para corrigir o que ele chama de erro e trazer a reparação histórica para essas mulheres, ele diz, aí abre aspas, que a reparação ela tem uma grande dimensão histórica porque as bruxas medievais eram as feministas daquela época, fecha aspas. Então, ele ressalta também nos debates que ocorreram no decorrer do processo, que ficou determinado que essas mulheres seriam perdoadas, dado o reconhecimento de que foram vítimas de perseguições misóginas, ou seja, de puro ódio ao feminino. E é importante ressaltar que tiveram partidos de extrema-direita hoje que se posicionaram contra e que algumas parlamentares ainda utilizaram a expressão bruxa para se referirem a mulheres da oposição. E como eu conversei com ele à época da entrevista, da reportagem, a história dessas mulheres mostra que a estrutura de desprezo e repulsa pelo feminino é antiga. E, muito embora o reconhecimento público das brutalidades cometidas contra as mulheres seja elogiável, a gente precisa incorporá-lo às discussões do presente, porque essas discussões de hoje envolvem as futuras gerações. Por isso eu disse na semana passada para a Fernanda que a gente não viria aqui propor uma discussão sobre o passado. O que antes era chamado de caça às bruxas, hoje a gente chama de feminicídio. E se nós não trouxermos esse diálogo para o presente, as futuras gerações utilizarão outros termos, mas o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher continuarão acontecendo, porque esse sistema de dominação e poder, ele é pautado na misoginia e no sexismo, e ele se articula com as questões de raça e de classe, única e simplesmente porque é uma artimanha do capitalismo e trata-se aí de um sistema de dominação. E é esse sistema que nos traz ao dia de hoje, onde cada 7 horas uma mulher é morta por feminicídio. E um dado importante em relação a esses feminicídios que acontecem hoje é o fato de que quase 75% dessas mulheres assassinadas têm entre 18 e 44 anos. E aqui a gente não está falando de mulheres travestis ou transexuais que têm as suas humanidades retiradas pela sociedade tão cedo e de forma tão violenta que, por muitas vezes, revelar esse dado sequer chama atenção. Estou falando que 75% das mulheres mortas por crime baseados no gênero no Brasil, o feminicídio, tem idade média de 35 anos, a mesma expectativa de vida das mulheres transexuais e muito próxima à expectativa de vida da população da idade média, porque para uma sociedade feminicida, mulher não tem idade, mulher não tem valor, mulher é uma mercadoria. E a gente está falando que no Brasil, as mulheres entram na fase adulta e podem ser mortas a qualquer momento. Porque na infância e adolescência, como não tem, as crianças não têm sequer instrumentos de reação, sofrem outros tipos de violência, sofrem a violência sexual, uma vez que os dados demonstram que a esmagadora maioria das vítimas de violência sexual no Brasil tem até 13 anos, enquanto 75% dos autores de estupro de vulneráveis são conhecidos das vítimas, sendo que 96% é do sexo feminino. E é importante ressaltar que, assim como a maioria das vítimas de violência sexual e assédio no Brasil, é do sexo feminino e é negra.
Outro ponto a ser entendido é que, em 2019, 10 anos após a mudança da tipificação do crime de estupro no Código Penal brasileiro e quando o atentado violento ao pudor passou a ser enquadrado aí, nós tivemos no Brasil os maiores índices de violência sexual cometido contra mulheres. E sim, as mulheres negras são as mais assassinadas e mais violentadas. Inclusive, teve um período em que os índices demonstraram diferença de quase 80% no número de assassinados quando fizeram o recorte racial. Tem um relatório da ONU também que faz um estudo sobre os feminicídios, que ratifica esses dados que eu acabei de falar, que são trazidos, levantados pelo Fórum de Segurança Pública, e demonstra que, enquanto os homens são as principais vítimas, quando a gente fala de homicídio em âmbito geral, latrocínio, por exemplo, as mulheres são as mais vitimadas em razão de discriminação e desigualdade baseadas no gênero. E isso fica muito exposto quando os dados revelam que quase 82% das mulheres são mortas por seus companheiros ou ex-companheiros, outras 8,3%, 8,5% por outros parentes, sendo que dessas mulheres, quase 62% é negra, importante ressaltar sempre. Outro ponto relevante em relação à ojeriza criada em torno do feminino é que os dados revelam que sim, essa é a constante e que o feminicídio é precedido por uma série de outras violências cometidas contra a mulher no decorrer da vida, as violências psicológicas, físicas, sexuais, patrimoniais e todas aquelas que a gente sabe que compõem o ciclo da violência contra a mulher e que nos fazem chegar à mais letal de todas, que é o feminicídio. Então, muito embora a gente precise pensar na violência letal que extermina as mulheres, a gente precisa pensar também que a reificação dos nossos corpos é base para a manutenção também da cultura do assédio, que também é uma realidade para quase 100% das mulheres brasileiras que vivem em áreas urbanas. Em 2019, os Instituto Patrícia Galvão e o Locomotiva divulgaram um estudo apontando que 97% das mulheres brasileiras afirmaram que já foram vítimas de assédio em meios de transporte públicos e que 71% dessas mulheres também conheciam alguma mulher que já havia sofrido assédio nesses transportes públicos. Segundo uma outra pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, mais de 50% das mulheres entrevistadas disseram ter sido assediadas nas ruas e mais de 20% no ambiente de trabalho. E os assovios foram as principais formas de assédio relatadas por essas pessoas entrevistadas, mas comentários de cunho sexual ocorreram com mais da metade das mulheres, seguidos dos insultos, perseguição na rua, exibição por parte dos homens do órgão sexual e chegar ao toque, terem sido tocadas na rua por pessoas desconhecidas, por homens desconhecidos. E pensando em como essas violências impactam na rotina, na vida cotidiana das mulheres, de acordo com essa mesma pesquisa, quase 90% das brasileiras entrevistadas afirmaram tomar alguma providência para se protegerem dessas abordagens indevidas. Fazer um caminho diferente do usual, evitar parques ou áreas mal iluminadas, ligar ou enviar mensagem para alguém confirmando estar bem, solicitar a companhia de outra pessoa, evitar transporte público, desistir de ir a um evento social por ser à noite ou não ter companhia, são exemplos dos cuidados que a maioria das mulheres tomam para que não sejam violentadas. Por isso é indiscutível que gênero e sexualidade não são construídos apenas em razão de fatores culturais. A gente está falando de uma construção baseada em relações de poder que tem como objetivo delimitar a sexualidade, as normas de gênero. Tem duas pesquisadoras, doutoras em Direito, Bruna Azevedo e Sâmia Quirino, elas escreveram um artigo, eu posso compartilhar no grupo, muito interessante, que faz essa análise. Elas trazem, inclusive, as teorias de Butler, que diz que essa construção parte da manutenção de normas que expõem as mulheres, mascarando as relações de poder, e a opressão está relacionada à heterossexualização e o falocentrismo, colocando essas relações de gênero, baseadas de gênero, elas colocam como ponto de partida da diferenciação sexual. E se a gente aplicar esses conceitos, analisarmos todas as violências cometidas contra as mulheres, partindo do entendimento que tratam-se sim de penalidades impostas a partir da reificação dos nossos corpos, ao aplicarmos esses conceitos desconstruídos, né, aí aos marcos regulatórios que envolvem a questão das mulheridades, a partir do momento que a gente desconsiderar os fatores fundantes que dão origem às assimetrias nas relações de gênero e a gente começar a se basear em critérios biológicos do papel da mulher na sociedade, nós teremos um direito, uma legislação que acaba por reificar
a violência de gênero e, portanto, de difícil aplicabilidade prática. A gente não enxergando os reais fatores que sujeitam as mulheres ainda hoje a essas penalidades físicas e morais, a gente literalmente tampa o sol com a peneira e institucionaliza a reificação das violências baseadas no gênero do corpo da mulher e mantém todo o panorama de violência contra a mulher, que eu repito, não mudou, né? Ele tornou-se cada vez mais elaborado e reificou por via direta e não adversa o próprio direito e o sistema legal. Porque, sim, existe um desenvolvimento histórico das normas que buscam proteger todas as mulheres vítimas das violências baseadas no gênero, isso é inegável. Mas, então, por que esse desenvolvimento das normas, da legislação, não está relacionado com a garantia da proteção dessas mulheres e da diminuição da violência? Exatamente por isso. A Silvinha Chaquian, uma amiga, uma promotora aqui do estado de São Paulo, ela tem um livro que chama A Construção dos Direitos das Mulheres, e ela traz muito bem a evolução em torno da construção de novos valores e as demandas por instrumento de proteção direcionadas às mulheres. E ratifica o fato de que, sim, o direito foi forçado a evoluir no que tange à positivação dos nossos direitos, o que quer dizer que a gente possui um conjunto de leis robustos e equipamentos criados de forma muito bem estruturada. Mas, apesar da existência de um aparato legal e desse notável esforço de algumas instituições, os casos de violência, eles crescem de forma absurda, né? E não foi só no Brasil que o número cresceu, foi no mundo todo, tanto que durante a pandemia a ONU Mulheres nomeou esse fenômeno de pandemia invisível. Por isso que a gente precisa pensar nisso tudo e pensar em gênero a partir do entendimento que ele é condição necessária para a emancipação de forma globalizada de todas as mulheres, tanto no aspecto político quanto social e legal. A partir de definições como a da Vitória Barreda, onde gênero ele pode ser definido como sendo uma construção social e histórica de caráter relacional, configurada a partir das significações e da simbolização cultural de diferenças anatômicas entre homens e mulheres. E nesse contexto, termos as relações baseadas no gênero como aquelas relações desiguais e assimétricas de valor e poder atribuídas às pessoas segundo o sexo, independente de orientação sexual e sempre, inegavelmente, com prevalência de poder ao sexo masculino. Porque sem entender que as relações de poder são construídas a partir dessa desigualdade de gênero, que é um fenômeno muito presente, e nós avançamos pouco em relação ao entendimento disso, a dificuldade de avançar na pauta vai ser muito grande. Prova disso é que um relatório aí da Oxfam, Tempo de Cuidar, que fala sobre o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, que nos demonstra muito essa disparidade e que escancara que ela sim está baseada em um sistema econômico sexista e falho, que valoriza mais a riqueza de um seleto grupo de poucos privilegiados, na sua maioria homens, do que bilhões de horas dedicadas ao trabalho mais essencial, o do cuidado não remunerado e mal pago, prestado principalmente, por óbvio, por mulheres e meninas no mundo inteiro. Mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam quase 13 bilhões de horas todos os dias ao trabalho do cuidado não remunerado, uma contribuição de pelo menos 10 trilhões por ano à economia global, mais de 3 vezes o valor da indústria de tecnologia no mundo. Só que muito bem traduzido pela organização, as tarefas diárias de cuidar de outras pessoas, cozinhar e limpar, que são essenciais para o bem-estar da sociedade e para o próprio funcionamento da economia, por não ser dividida igualmente, perpetua as desigualdades de gênero e econômicas, que façam que o Brasil despenque no ranking global de igualdade entre gêneros. Segundo o levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial, nós caímos 26 posições em um período de 15 anos. E as desigualdades crescem, por óbvio, quando a gente pensa nas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, sofrendo assédio e ganhando muito menos a título de remuneração do que os homens, assim como a disparidade aumenta quando a gente faz o recorte racial. Agora sim, Paty, último. E essas desigualdades, como eu disse anteriormente, são fruto da sociedade patriarcal, escravagista, discriminatória e sexista em que a gente vive, que privilegia um gênero em detrimento do outro e objetifica o corpo e o ser mulher a todo momento. Nós, mulheres, somos reduzidas a todo momento aos nossos corpos, que são comercializados em todos os setores. E muito embora a condição humana seja corporal, ou seja, a nossa existência é corporal, nós existimos porque a gente tem vida através desse corpo, é por meio dele que a gente vive experiências que nos constituem sujeitos de direitos. Então a gente precisa colocar todas as mulheres, o feminino também nesse lugar
dessa visão moderna do dualismo, trazido pelo próprio método cartesiano, como muito bem traz um historiador, Breton, se não me engano, no sentido de que o corpo moderno implica o isolamento do sujeito em relação a ele mesmo, ou seja, a luta secular de todas as mulheres por ter um corpo e não ser um corpo. Bom, gente, era isso a minha parte da contribuição nesse primeiro seminário nosso. Espero que, enfim, tenha agregado a todos. E, por favor, façam seus textos, seus comentários. Obrigada. Meus parabéns, Luanda. Eu acho que todos perceberam, todos e todas perceberam que não é uma pesquisa que você fez para o núcleo. É algo que você estuda há muito tempo, fica visível a bagagem que você já tem a respeito desse tema e inclusive, a sua grandeza em compartilhar isso conosco. Eu pessoalmente, fiquei muito feliz. Eu acho que todos vocês conhecem a Luanda, mas não me custa dizer aqui, fazer essa referência. Ela é CEO, imagino que seja ainda, né, Luanda, da P2 Interdiversidade, consultoria em diversidade e inclusão, e ela é coordenadora do Me Too Brasil, acho que juntamente com a Fernanda Perregil, né, Luanda? A Fernanda é minha sócia na P2, no Me Too não. No Me Too não, no Me Too só a Luanda. E também, me corrija se não for isso, Luanda, também é presidenta da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Ainda é a presidenta? Sou. Então, vejam que, muito antes do núcleo, ela tem uma imensa bagagem acumulada a respeito, tem muito a contribuir. Enfim, o que vocês viram e o que nós assistimos foi apenas uma pequena porção da contribuição que ela pode nos dar a respeito. Eu fiquei especialmente feliz, muito obrigado, foi excelente realmente. Enfim, devolvo a Patrícia, não sei o que temos mais programado para hoje, se vamos para debates ou se vamos ouvir mais alguém, mas parabéns realmente. Obrigada, Eu estou professor. sem fala de tanta admiração, estou de boca aberta e emocionada, e estou aprendendo bastante. Professor, eu devolvo a palavra para você para o debate, porque remanescia a fala dela mesmo, né? E a gente sabia a amplitude da fala, por isso não havia aquele tempo, como você mesmo fez. Então, fica com a palavra, professor. Bem, então me permitam, eu sei que todo mundo tem os compromissos, temos aqui, acho que mais 8 minutos, até as 9, poderíamos, quem sabe, debater um pouquinho, talvez passando um pouquinho das 9, não muito. E é claro que eu não quero absolutamente, especialmente nesse eixo, nesse tema, monopolizar coisa alguma. Então, eu teria aqui algumas ponderações a fazer, até algumas provocações a fazer, em alguns temas bem sensíveis, que inclusive se encontram com outros eixos que nós já exploramos aqui, mas eu antes gostaria de abrir a vocês, se vocês gostariam de indagar algo, de dirigir alguma pergunta à Luanda ou de estabelecer algum contraponto, a palavra está aberta. Professor, como ninguém tomou a palavra, eu vou tomar a liberdade, Luanda, se me permite. O que a gente pode tirar de proveitoso numa cena que está em todas as mídias, a relativa ao... Perdão, deixa eu fechar o outro sistema que estava aberto. Ao evento que teve no Oscar, que eu acho que pode... O que ele pode trazer de útil para a sociedade brasileira em ter uma sororidade maior, não só as pessoas de cor, mas as pessoas de outros gêneros, de outros pactos, naquela cena. Eu sei que a violência não é aprovada em nenhum meio, e nem nós aqui do Núcleo Tádio defendemos violência. Mas como você vê aquela reação do prêmio do Oscar, relativamente à esposa do Will Smith e a reação dele frente a um amigo? Isso pode ser útil para a gente? Obrigado. Obrigada a você, Laura. Eu acho que isso pode ser tema de um outro seminário, inclusive, porque são muitas questões que nos levam, né, que a gente precisa pensar sobre aí, sem fazer julgamento nenhum de valor,
em relação à reação dele. Primeiro, como nunca se viu, ainda mais num evento como o Oscar, um homem defendendo a sua mulher, né, depois dela ter sido atacada, inclusive em razão da sua condição de saúde. Isso nunca se viu. Outra coisa muito importante que tem que ser incluída nos debates é o fato de que estão cancelando, né? Está tendo cancelamento do Will Smith. Parece ontem saiu uma notícia que ele inclusive se internou numa clínica de recuperação. Se a gente não pode analisar isso sem analisar a questão racial. Se fosse um homem branco, isso teria acontecido? Ele teria sido expulso da academia do Oscar? Essa reação, essa reação, ela é inerente a um homem negro? Então, assim, são várias questões que estão sendo levantadas. Por óbvio, a violência não justifica, né? Qualquer coisa não justifica a violência. Nós, enquanto pessoas adultas, a gente tem instrumentos para reagir de outras formas, mas também, em contrapartida, da forma que isso está sendo levado, tem que ser analisada a questão de raça e a questão de classe antes de qualquer coisa. Isso tem que ser levado para as discussões, porque se tivesse sido um homem branco, isso não estaria acontecendo, ele não teria sido cancelado. Muito bem, excelente. Alguém tem alguma outra questão? O Lauro gostaria de retomar o tema? Eu tenho, professora Luana. Pois não, Luana, a palavra é sua. Obrigada. A Luanda, quase minha xará, ela colocou as perspectivas, né, os levantamentos e dados das mulheres, a situação da agressão contra as mulheres. Uma dúvida que me passa aqui pela mente. As agredidas, elas têm essa noção dessa forma de objeto que é colocado em relação a seus corpos, né? Porque eu sempre me pergunto, a gente pesquisa muito o outro lado, mas e quando a gente conversa com essas pessoas, as pessoas têm essa noção de que a sociedade tem essa visão sobre aquela situação que ela vive? Obrigada. Infelizmente, não. Né? A gente demora muito para a gente criar essa consciência. Isso demanda muito estudo direcionado. E a mulher, quando ela está dentro desse ciclo, a última coisa que vai acontecer, né, é perceber a estrutura dessa forma. Então, pouquíssimas mulheres, sim, quando elas conseguem romper os ciclos da violência, o ciclo da violência, né, que a gente está falando das mulheres sobreviventes, aí sim elas passam a ter noção de como aquilo aconteceu com elas. Mas dentro da violência, isso é impossível que aconteça. Nós mesmas, enquanto pessoas pesquisadoras, nos deparamos com esse tipo de conclusão, com esse raciocínio, depois de muita pesquisa, né? E de uma forma muito tardia, porque nós mulheres também não somos ensinadas a pesquisar. Esses espaços acadêmicos também não foram espaços criados para a gente. Então, a pesquisa em torno de gênero, por todas essas violências e tudo que a gente chega hoje, a gente pode dizer que é recente, né? Infelizmente, pessoas dentro de ciclo de violência não conseguem, não conseguiriam. Luanda, me permita fazer uma questão muito rápida, e aí na linha do que eu dizia, das intersecções entre os eixos. Nós tivemos um eixo há alguns anos, que ainda está ativo, enfim, sobre os trabalhadores do sexo e a indústria pornográfica. Salvo engano, quem estava à frente, se eu não estou enganado, era a própria Mariana Benevides, acho que o Marco Freitas, que não está mais no grupo, e outros pesquisadores. Se há algum aqui, depois pode dizer que a minha memória, né, a idade vai chegando, a memória vai indo embora. Mas acho que é um tema tabu, que geralmente se evita discutir, e nós aqui no Núcleo não temos receio de explorar esses tabus. Um tema que muitas vezes não aparece
como deveria e que acaba, inclusive, participando da vida das pessoas, especialmente dos homens, sem que se estabeleça, muitas vezes, os devidos nexos, as devidas conexões com o nosso tema da vez, com a objetificação das mulheres. E é interessante porque, mesmo entre as vozes feministas, digamos assim, há, de fato, aquelas vozes que abominam de toda forma a indústria pornográfica, né? Houve, há algum tempo, um evento na FEA, USP, exatamente com esse tema, e o slogan era indústria pornográfica e feminismo são conceitos que não combinam, porque a pornografia, da maneira como se pratica, é sempre uma reificação da mulher, é sempre uma exploração do corpo da mulher. A mulher é sempre vista como coisa nesse contexto. E há, por outro lado, inclusive nos Estados Unidos da América, uma outra vertente, digamos assim, que eu diria, pelo menos pela minha impressão, você poderá dizer melhor, vocês poderão dizer melhor, mas uma tendência talvez minoritária, que é o chamado feminismo anti-censura, ou os americanos dizem anti-porn, ou seja, eles são contrários à proibição da pornografia porque exatamente são anti-censura, e o que eles propõem é exatamente que a indústria pornográfica, que trata de diversões, enfim, de entretenimento, eventualmente explore uma outra pornografia, uma pornografia com uma centralidade feminina e não masculina, mas que teria este campo e não significaria necessariamente esta incompatibilidade entre indústria pornográfica e uma visão minimamente feminina da sociedade, não é? Uma perspectiva feminina da sociedade. É um tema tabu, é um tema complexo. Eu me lembro que há algum tempo eu levei isso, inclusive, para a minha matéria de optativa de graduação, que trata de tutela processual de direitos humanos das relações de trabalho, e um dos temas acabou sendo a questão dos trabalhadores do sexo, que não tem regulação alguma, não é? E que muitas vezes se vê às voltas com as maiores opressões, as maiores agressões, e o que eu discutia com os alunos era como, do ponto de vista do Poder Judiciário, se pode buscar alguma tutela para isso. E essa questão veio, e eu me lembro que, à época, estava com minha monitora, Olívia Pascoaleto, que é deste grupo também, e nós levamos vários textos de escritoras feministas contrárias à pornografia e desta outra tendência, que é este dito feminismo anti-censura, que propõe uma recentralidade desta indústria, mas não necessariamente a sua abolição. Eu queria saber o que você pensa disso e inclusive, fica a sugestão, se eventualmente o eixo puder adiante tratar desse tema, que é um tema complexo, volto a dizer, é um tema tabu, mas é um tema importante, especialmente para trazer à luz do dia alguns hábitos e alguns usos do universo masculino que nem sempre são legais. Por favor, Luanda. Interessantíssimo esse debate, né? Justamente porque confronta as diversas vertentes do feminismo. Mas em relação à questão da indústria pornográfica e de centralizar isso na mulher, eu sou super a favor, porque a gente está falando sobre o controle sobre o próprio corpo, né? Até hoje, a indústria pornográfica, o Lauro até citou aqui a Anitta, né? A comunicação, ela é feita centralizada no homem, para o homem, utilizando o corpo da mulher, objetificando a mulher para o consumo do homem. A partir do momento que as mulheres começam a fazer isso e utilizar seus próprios corpos com consciência e com liberdade, isso sim vai impactar, vai causar repulsa também a outras mulheres, porque a gente está falando de uma construção que é estrutural, que é histórica, então, sim, outras mulheres perpetuam também esses pensamentos,
né? Então, vão recriminar, vão falar que isso não é feminismo, mas eu acredito que sim, a partir do momento que a gente está falando sobre o controle sobre o próprio corpo, a própria vida, já que a gente vivemos num mundo onde o corpo da mulher é comercializado, é comercializável e é consumido, que ele seja controlado e feito isso de cá para lá e não de lá para cá. Então, eu acredito num feminismo que, sim, centralizado na escolha da mulher. O que ela vai fazer com o corpo dela dentro do sistema que a gente tem construído, né, é outra coisa, e a avaliação, e não cabe, ao meu ver, partindo disso, professor, as avaliações que são feitas por outras vertentes do feminismo, que pautam, que fundamentam essas justificativas no feminismo, mas que por trás são baseadas em avaliações morais, não apenas no feminismo em si, porque o feminismo é devolver a propriedade e o controle do corpo da mulher, da vida da mulher para as mulheres. Então, isso impacta em várias outras searas, e nós, mulheres, vivemos nessa sociedade que sim comercializa esses corpos, que vende esses corpos. Então, que elas, como o Lauro muito bem citou, a Anitta, não vejo as pessoas falando sobre o clipe dela. Eu conversei isso, inclusive, com a Fernanda no almoço semana passada. Falei, eu não entendo, na verdade, mas sou contra esse tipo de essa repulsa os comentários que estão fazendo em relação ao clipe da Anitta. Não sou fã da Anitta, não conheço a Anitta, não acompanho, mas a partir do momento que uma mulher que tem o controle da sua própria carreira, está ganhando dinheiro e vendendo o que o mercado busca com consciência, porque ela quer fazer isso com a carreira dela, com o corpo dela, não vejo problema nenhum. A gente tem que voltar o olhar para a estrutura, o porquê que os homens consomem isso, por que o mercado só vende isso, por que o mercado ainda continua reificando o corpo da mulher e centralizando isso no consumo masculino. Isso a gente tem que sim discutir para que a gente melhore a situação da vida das mulheres. Agora, recriminar ou julgar as mulheres que fazem isso dentro da estrutura que a gente tem, eu sou contra. Luanda, eu achei interessante essa colocação que você fez, que o professor pontuou, e o do Lauro fazer menção à Anitta. Esses dias eu assistindo uma fala da Anitta, ela disse assim, não é porque eu gosto de sexo e gosto de variar de parceiros que eu não seja inteligente, que eu não seja uma pessoa competente e que eu não possa fazer minhas escolhas profissionais com seriedade. É esse paradigma que eu quero quebrar. Eu posso, sim, fazer o que eu quero, mas eu também sou inteligente mesmo com essas escolhas. Gente, eu fiquei impressionada, porque eu não acompanho, mas por acaso, eu estava vendo o Reels, e eu parei e falei, gente, então ela tem consciência do que ela está fazendo, então ela tem um propósito, e aí isso me fez repensar. E o ponto central é o moralismo, né? Isso é uma questão. Eu vejo, por exemplo, eu estou no Twitter, eu tenho quase 8 mil seguidores no Twitter. O Twitter é uma terra de ninguém, tem de tudo ali. As mulheres lá fazem nudismo, elas fazem tudo. Aí elas falam assim, gente, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu, eu não quero mais o patriarcado. Eu escolho o que eu vou fazer. Vocês parem de ser moralista. Então, assim, não é o que eu penso, mas essa questão moral é outra questão também a ser pensada, né? E esse moralismo está impregnado de toda a sua exposição. Essa exposição que você fez sempre vai ter uma faceta para querer enganar uma questão moral e uma questão mal resolvida e mal pensada. Eu tô realmente muito reflexiva com tudo. Caríssimos, caríssimas, alguém gostaria de fazer mais algum aporte, alguma indagação? Porque, senão, em respeito a vocês, eu vou encerrar para que vocês possam cumprir as suas outras atividades do dia. Não? Então, muito obrigado a todas e todos. Luanda, mais uma vez, meus parabéns, foi excelente. Eu espero que muitas pessoas tenham acompanhado pelo YouTube. Se não acompanharam, professor, eu não acompanhem. coloquei no YouTube, mas está gravado, eu vou colocar, porque na hora de fazer a mudança, me perdoe, professor, porque na hora de fazer a mudança, eu me esqueci.
Mas eu gravei Patrícia, tudo sem e nós problema vamos... nenhum. que eu ainda A gente vai baixar, então você que vai assistir este vídeo não vai perder o seu tempo, muito pelo contrário. É um conteúdo que eu confesso poucas vezes eu vi por aí, e especialmente discutindo com essa maturidade, esta clareza e esta objetividade, temas tão difíceis como esses que nós tratamos aqui. Luanda, meus parabéns, eu quero dizer que você é imprescindível para esse núcleo, vocês todas são, eu estou muito feliz mesmo com esse eixo e semana que vem tem mais. Um bom dia a todos, a todas e até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Patrícia, também pela coordenação. Professor, o Gilberto está com a mãozinha levantada. Ah, pois não, Gilberto, desculpe, eu não vi. Pois não, Gilberto, a palavra é sua. Nada, professor, muito bom dia a todos. Obrigado pela gentileza, professora Patrícia Helena. Professor, só para perguntar se o material que eu lhe mandei por e-mail do evento que no IAB realizaremos na próxima sexta-feira, eu posso divulgar no grupo o convite com relação ao debate Direito, Justiça e Religião, que no IAB realizaremos na próxima sexta-feira. Ele será híbrido, presencial e virtual. Gilberto, pode divulgar. Eu acho que eu não cheguei a ver, mas fique à vontade. Pode divulgar, sim, lá no WhatsApp do Eixo. Quem quiser acompanhar, é um importante convite. Gilberto, como vocês sabem, é do nosso Eixo sobre trabalhadores nas igrejas e na atividade religiosa. Então, haverá um evento sobre isto. Ele está na organização, não é isso, Gilberto? Sim, professor. Lançamos um livro que será apresentado, inclusive, neste dia, um livro coletivo, obra coletiva, ali no nosso IAB. Então, quem quiser acompanhar, ficará lá a referência, o Gilberto vai colocar para nós no WhatsApp, tá bom? Obrigado, e já ficam todos convidados também. Obrigado, gente é que agradece. Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Muito obrigada, professor. Parabéns, Luanda. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Que bom. Bom dia a todos. Até semana que vem.